Estamos de volta com o programa Em Pauta. Doutor, a endoscopia, o exame da endoscopia, demora muito tempo? Não, o exame é rápido. Eu falo que é o tempo necessário para você examinar bem. Então tem exames que o paciente não tem grandes alterações e você então em 10, 15 minutos você fez o exame. Nós temos imagem aí? Não, doutor, dá para falar em cima? Sim. E tem exames que ele exige mais detalhamento, ele tem mais lesões, ele tem mais alterações. Então, assim, aí a gente vê lá, nós estávamos vendo que tem aí a transição do esôfago para o estômago e principalmente nos pacientes que são fumantes ou são etilistas, hoje tem aumentado muito a chance do câncer nessa região, nessa transição entre o esôfago e o estômago, tá? E que antigamente não tinha. Então, você consegue visualizar com mais detalhes essa região, você entendeu? Essa região que acaba dando essas alterações. Inclusive agora, tem uma boa notícia que os pacientes do SUS também podem fazer o exame, esse tipo de exame com a aparelhagem de primeiro mundo. Isso. É isso que é uma coisa assim que dá assim bastante satisfação para mim, para a gente lá da clínica, é o seguinte, que hoje a gente tem atendido os pacientes da rede, tanto na endoscopia como na colonoscopia, e mais do que isso, nos procedimentos agora também, você entendeu? Então, a gente pode estar atendendo todos os pacientes da rede, que vão nos postinhos, aí o médico vai solicitar o exame para ele vai lá para uma central, e essa central encaminha para a gente poder estar fazendo os exames. Então, a grande vantagem é que já tem algum tempo que esses pacientes estão podendo utilizar de todos esses recursos, de toda a estrutura que tem na clínica, do mesmo jeito que o outro paciente que tem lá o convênio, do outro paciente que é particular, é tudo igual. É tudo, você entendeu? O atendimento, a qualidade dos aparelhos é a mesma coisa. E isso então está sendo uma grande coisa para a população, né? Não é só aquele que consegue ter renda que vai poder ter acesso a isso. Doutor, mudando um pouquinho de assunto, nós estamos com a imagem aí, agradecemos já ao Ney, o pessoal que colocou essas imagens. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre redução de estômago, que é também a especialidade do senhor. O senhor disse que tem o tipo do balão e tem também a cirurgia em si. Sim. O que muda? Então, hoje, para o tratamento da obesidade, basicamente ele está cirúrgico. Quer dizer, hoje a melhor opção que se tem para obesidade mórbida é aquele paciente que sempre foi obeso, que sempre lutou contra a balança. Então, ele tendo uma avaliação adequada, hoje o tratamento cirúrgico ele é definitivo. Hoje a gente diria que com pouco risco, né, do jeito que nós temos procurado a preparar o paciente, fazer, e os resultados são fantásticos. Eles são assim realmente de encher os olhos, porque eu não conheço um paciente que eu tenha operado e que ele veio e falou, olha, se eu soubesse, se eu tivesse feito, não tinha feito. Todos, invariavelmente, eles estão satisfeitos, você entendeu? Porque muda muito a qualidade de vida. O problema é que o balão intragástrico, que é uma coisa que nós temos feito bastante, ele tem as indicações, tanto que a gente falaria assim, que são aqueles pacientes que é um efeito mais cosmético, que é o paciente que ele não tinha muito para perder, ele tem lá 12, 13, 14 quilos, só que é fácil falar, né? Vai lá fazer atividade, vai lá na academia, mas não consegue perder. Então, essa paciente, esse homem, essa mulher, ele coloca o balão e às vezes no primeiro mês ele consegue perder quase 50% do que ele estava querendo perder. E depois os outros 6, 9 meses, ele tem lá para perder o restante. Então, para esses pacientes, o resultado do balão, além dele ajudar a fazer perder, ele é um estímulo para o indivíduo voltar a fazer aquilo que ele não estava conseguindo fazer antes, que ele estava desanimado. Então, o balão aí é muito bom.
A outra coisa é o seguinte, tem pacientes que têm a indicação da cirurgia, mas ainda a cabeça dele não está ainda preparada, ele ainda não se convenceu, e ele tem medo por um motivo ou outro, o vizinho dele lá operou não sei aonde, não foi tão bem, e ele fica meio medroso. Só que enquanto ele está medroso, ele está correndo um risco danado, porque ele está correndo 12 vezes mais o risco de ter lá um derrame, uma pressão alta, um diabetes, do que um outro paciente que não tivesse. Então, esse indivíduo tem a opção de colocar o balão, ele perde peso, ele diminui os riscos dele e futuramente, aí então, tirando esse balão, ele voltando a ganhar um pouco de peso, ele teria a possibilidade depois de operar. Agora, e tem uma outra indicação que a gente tem usado muito agora, são pacientes que chegam no seu consultório para querer operar. Só que, assim, por exemplo, eu tenho 2 casos muito interessantes. Chegou um paciente, ele é caminhoneiro, e ele chegou, ele estava com quase 180 quilos. Então ele chegou, até para ele andar, ele respirava com dificuldade, e ele falou, eu quero operar. Eu falei, olha, operar você desse jeito que você está, de jeito nenhum, porque o risco é muito grande. Então não adianta pôr na mesa lá, você sabe que tem chance de complicar, você não pode fazer isso. Eu falei, olha, o melhor é você colocar um balão, você vai perder lá uns 30, 40 quilos, você passa a ser um obeso mórbido normal, e depois então a gente vai poder estar operando. Muito bem, em 7 meses, Marco, esse paciente, ele conseguiu perder 76 quilos. Então de quase 180 ele passou para 105, 103 quilos. Ele ficou mais magro que eu. Você entendeu? Com um balão. Aí ele chegou e falou, ó, doutor, agora, aí eu tirei o balão dele, tem uns 2, 3 meses. Ele falou assim, doutor, eu quero agora me controlar, me policiar, eu adestrei. E eu combinei com ele o seguinte, se com o tempo ele ganhasse 10 quilos acima do que ele estava, a gente já programava e começava a operar. Por quê? Preparar para operar. Para não deixar depois, aos poucos, ele ganhando e voltar naquilo. Entendeu? Mas se ele conseguir manter, mérito dele, parabéns. Você entende? Não precisou de cirurgia. Teve um outro também que veio de Salvador para colocar o balão e ele também estava na mesma situação, colocamos o balão e agora sim, eu sei que ele já perdeu mais ou menos 50 quilos do que tinha em 3, 4 meses aí. E agora ele também, mas esse sim, ele já depois aí quando tirar o balão, acho que daqui uns 3, 4 meses nós vamos tirar o balão, aí ele vai esperar 3, 4 meses e nós vamos operar. Você entendeu? Então assim, ele perde, ele passa a ser um obeso normal, os riscos pequenos e faz a cirurgia. Então com isso, as indicações do balão, elas precisam ser muito bem esclarecidas. Porque, veja bem, Marco, não tem, eu falo assim, que não existe o balão mágico, não é balão mágico, não existe a cirurgia mágica, né? Porque você põe balão, você faz a cirurgia, mas a cabeça continua de obeso. Então, mesmo que o cara está magrinho, mas a cabeça é de obeso. Então, eu falo que isso é que nem o alcoólatra, ele tem que estar sempre se policiando, sempre tendo um acompanhamento, para poder, porque é uma doença. Eu acho assim, daqui 15, 20 anos, a gente vai conseguir estar manipulando lá os cromossomos, a parte genética, vai descobrir aonde estava o problema, o erro de metabolismo, vai poder corrigir, aí vai falar assim, ó, curou. Você entendeu? Mas hoje não. Cirurgia, balão, mas assim, agora você ficar esperando até surgir uma coisa que vai mudar a genética, os caras já morreram tudo. É verdade. Né? Agora, a cirurgia demora quanto tempo? Quanto tempo de recuperação? Porque mudou, né? Gradativamente vem diminuindo o prazo até de se ficar internado, né? A verdade é assim, que o prazo ele é curto. A gente opera, o paciente, a gente tem procurado deixar 2 dias o paciente em jejum para não forçar as costuras. Não adianta a gente querer falar assim, ó, você vai operar hoje, vai embora amanhã. Isso passa a ser uma coisa meio irresponsável, meio complicada. Por quê? Porque como você faz os grampeamentos, então o que a gente faz hoje? Além do grampeamento, eu vou lá, faço uma outra costura de segurança em cima da onde eu grampeei.
Porque o grande problema da cirurgia, o que que é? Que todo mundo já viu, tal. São as fístulas, que é o vazamento. Então você grampeia o estômago, e esse grampo, às vezes tem estômago que é um pouco mais grosso, um pouco mais fino, e esse grampo às vezes não fecha hermeticamente. Por um problema do grampeador, por um problema do paciente. Só que aí depois de 3, 4 dias, quando o indivíduo vai comer, então pode existir algum vazamento, e esse vazamento, o líquido vai cair dentro do abdômen e vai dar uma peritonite. Aí o paciente tem que ser reoperado. É onde começa a ter as complicações. Então esse era o grande temor. E aí, enquanto só fazia grampeamento e deixava lá para ver o que ia acontecer, eu nunca tive coragem de fazer. Aí eu comecei a fazer quando a gente então grampeia, aí a gente vai lá, faz uma outra costura por cima desse grampeamento. E não bastando isso, quando eu vou trazer a alça do intestino para emendar aqui no estômago, eu não deixo só emendo aqui, eu trago ela até aqui em cima e suturo ela como se fosse um manchão em cima. Então fica o grampeamento, o chuleio, a outra costura que você fez, e a alça do intestino. Então ficam 3 camadas de proteção na zona onde tem maior risco de complicação. Então, quando você faz isso, a chance de você ter uma fístula é muito pequena. Não é que eu não vou ter, mas passa a ser muito menor. Eu consigo deitar, dormir sossegado, porque a chance de acontecer aquilo é muito menor. Você não fica só dependendo de um grampeador. Dá mais trabalho? É um pouco mais demorado? Mas a segurança vale a pena, né? Então, é aquilo que eu estava te falando. Quando você faz todas essas costuras, esses grampeamentos, você tem que deixar 2 dias para não forçar aquela região, para deixar ela se acomodar. Aí depois de 2 dias está bem, você começa a dar chá, água, Gatorade. Desceu bem, foi bem, no dia seguinte vai embora. Você entendeu? Mas de uma forma segura, vai embora. E a pessoa passa a se alimentar depois de quanto tempo? A verdade é assim, que os primeiros 30 dias é uma dieta líquida, né? Então ele passa lá, ele vai tomar um caldo, aí depois do 15º dia ele já vai tomar o caldo do feijão, mas você vê, é tudo líquido. E no primeiro mês, os primeiros 28 dias, não pode nada inteiro, nada sólido. E depois vai fazendo a transição do pastoso e tal. A grande vantagem é que o paciente, ele toma lá os 200 ml no almoço, 200 ml no jantar, e ele está super satisfeito, não tem fome. É a cirurgia que é onde o cara não tem fome. É diferente do paciente que não pode comer, ele está morrendo de fome e não dá para comer. Aí é máquina de fazer louco. Então, como você elimina a parte dos hormônios da saciedade, que é a grelina, enfim, existe vários hormônios que você muda, você começa o indivíduo não tem fome. E a outra grande vantagem dessa cirurgia é que os pacientes diabéticos, eles ficam curados. Então, hoje, nos congressos que nós temos ido, a grande discussão, a grande vedete é a cirurgia para o diabetes. Por quê? Porque no indivíduo que é um obeso e tem diabetes, não tem dúvida que a cirurgia é a melhor coisa para ele. O problema, a discussão hoje, é nos pacientes que são magrinhos. O cara tem lá um MC lá normal, quer dizer, ele tem um peso normal, é magro, e tem diabetes. E aí? Vai fazer a mesma cirurgia que você faz para o obeso? Ou faz algumas mudanças? Então, isso que ainda não está aprovado, isso que nos congressos tem trazido experts do mundo todo para discutir isso, e hoje o Brasil, ele está muito avançado, ele está muito adiantado em relação aos outros países na cirurgia do diabetes. No entanto que agora em novembro nós vamos ter o congresso lá em Gramado de cirurgia bariátrica, e a grande vedete, você vê lá nos programas tudo, é sobre a cirurgia do diabetes, né? Aonde que vai ficar. Então isso nós temos que aguardar. Mas a gente sabe que o paciente que tem um certo grau de obesidade, tem um diabetes grave, tem pressão, não tem dúvida, é a melhor coisa, porque ele cura o diabetes, ele controla a pressão, ele é um outro indivíduo. Agora, doutor, essa cirurgia mais complicada que o senhor fez foi com o irmão do senhor? Não é complicado. Deu mais dor de cabeça ou não? Nós operamos, aí que tá. A gente optou por operar meu irmão,
porque ele tinha uma obesidade mórbida, vida sedentária, e aí então assim, a gente pensou até que ele fosse lá para São Paulo, fosse com os outros amigos, mas aí o que eu tenho pensado é o seguinte: se você opera bem, se a gente faz bem, então você faz com o irmão, você faz com o pai, você faz com a mãe, acho que você tem que fazer. No entanto que aí veio um amigo meu com quem eu fiz o treinamento, veio de São Paulo para me ajudar e nós operamos e foi também tranquilo tudo. Foi difícil ele parar de fumar, isso sim, para ele preparar para fazer a cirurgia, que é outra coisa que o indivíduo tem que interromper o hábito do tabagismo, tudo, antes de operar, para poder ter menos riscos, você entendeu? Quantas cirurgias, mais ou menos, o senhor já fez de redução de estômago, doutor? O senhor tem calculado? Aqui em Santa Bárbara tem perto de umas 200 e poucas cirurgias. Em outras cidades? Em outras cidades você faz algumas outras, tal, tem, mas o maior volume é aqui. E de balão? Balão é bastante. Né? Balão já foi bastante. Balão você coloca bastante, tira bastante. Doutor, vamos fazer um jogo rápido com o senhor? Uma palavra, o que vier à mente, o senhor responde. Se o senhor não fosse médico, o que o senhor seria? Anestesista. Anestesista? Eles brincam comigo. Um livro. Um livro de medicina. Um amigo. Um amigo. Pode falar dois? Pode. Zé Luiz Abel e Jorge Wada. Um prato preferido. Risoto da Júnia, da minha esposa. Uma alegria. Uma alegria. Tá trabalhando naquilo que você gosta, tá fazendo bem para as pessoas. Uma tristeza. A maior tristeza minha é ver o mau uso do dinheiro público, que podia estar revertendo para um monte de coisa, melhorar um monte de coisas. E isso a gente tem visto aí, agora a gente tem procurado ajudar um pouco aí na Santa Casa, de ideias e tal. E a gente pega o exemplo, eu peguei o exemplo lá da minha esposa, que numa creche lá, ela com pouquinha verba fazia aquilo lá multiplicar e fazer. E aí falava, poxa, por que não pode ser assim, né, para as outras coisas? E agora na Santa Casa aí a gente tem a esperança que já tem começado a fazer isso e aproveitar mais. Esse país tem jeito? Muito jeito, tem muito potencial. O que precisa, eu acho assim, no jeito de ver, é ter uma renovação e ter mais patriotismo, achar que mais pessoas acharem que isso de aproveitar melhor os recursos, aproveitar melhor o dinheiro e que você se preocupar mais com os outros, porque quando você se preocupa com os outros em fazer, lógico que você não precisa se preocupar que você vai ter o retorno disso, Deus sempre dá, mas mais pessoas deviam ter essa preocupação. O que é Deus para você? Deus é a razão de eu estar aqui, Deus é tudo. Deus é a quem eu devo contas, né? E é só a Ele que eu tenho que prestar conta, a mais ninguém. O que é família? Família é o grande esteio, é o meu grande complemento. Se você não tiver família, se você não estiver bem na tua família, você não consegue trabalhar, você não consegue produzir. Então a família é a razão de você estar fazendo tudo isso aí que você faz. O que mais lhe irrita? O que mais me irrita é não ter as coisas certas, é não ter material adequado para você poder trabalhar, é você ter as coisas pela metade. Isso me irrita demais. Quem é Sérgio Borges? Sérgio Borges é um médico que trabalha para Deus. É um médico que eu brinco assim, que no começo, quando eu vim para cá, no começo da minha profissão, eu falei que eu trabalhava para o Sérgio Borges. Então eu carregava um peso muito grande, porque eu tinha que estar mostrando para os outros que era o Sérgio Borges, que era isso, que era aquilo, aquela
aquela empáfia. E depois, já há bastante tempo, eu trabalho só para Deus. Então, eu tirei grande parte desse peso, eu não tenho mais que ficar mostrando quem que eu sou, quem eu não sou. Então, eu trabalho para Deus. Hoje eu quero ser bem humilde, bem simples. Doutor Sérgio, nós agradecemos a sua presença no nosso programa, que Deus continue abençoando a sua vida, da sua família, e que possamos em breve voltar a falar de saúde, falar sobre a sua profissão, e nosso programa está sempre à disposição para qualquer novidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom. Vamos chegando ao final do programa Em Pauta. Na próxima terça-feira estaremos de volta aqui pela TV Cultura às 7 da noite. Um forte abraço, amigos.